Antes do vídeo começar, já vai clicando no sininho, já deixa o like e não se esqueça de compartilhar. Isso ajuda o canal a sempre ter conteúdos novos para vocês. Olá! Dando continuidade à nossa disciplina, o professor de ciências, biólogo, ou que vai trabalhar a biologia no ensino de ciências, ele deve também estar atento a todas as características básicas daquele ambiente que está se envolvendo. Desde o átomo, quando nós estudarmos átomos e moléculas na química, ou seja, o professor de biologia na química ele tem que ter o conhecimento da biologia, mas também da química. Ele deve passar por todas as características da vida ou da estrutura celular, mas quando chegar ali na dinâmica do ecossistema, ele também deverá integrar esse conhecimento, conforme apresentado nessa imagem, com os créditos da imagem abaixo, as características físicas do meio, para que o aluno ele possa entender toda essa dinâmica da biosfera, não só a estrutura da atmosfera gasosa, quanto da litosfera rochosa, quanto da hidrosfera líquido. Logo, se nós pensarmos no ensino de ciência no Brasil do século XIV ao século XVIII, a primeira escola, em 1549, na Bahia, deu origem a esse, ou podemos dizer, esse pontapé inicial no ensino de algumas práticas, como a alfabetização e a doutrinação da nobreza e dos religiosos, principalmente com base no ensino religioso dos jesuítas. Naquela época, o ensino de ciências era inexistente, e é justificável esse fato, pelo simples fato da ciência, enquanto área de ensino, começar literalmente a engatinhar já ali no século XVII, século XVIII. Algumas atividades científicas, talvez sem saber que aquelas atividades elas eram científicas ocasionalmente, eram feitas sem vinculação ao ensino, como pesquisas de, entre aspas, vacina, por exemplo. A exemplo daquilo que aconteceu no século XVII ou XVIII com Edward Jenner na vacinação para varíola. E era um ensino marcadamente literário, retórico e livresco. Já no século XIX, com a vinda da família real, o incentivo ao ensino. A fundação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, teve com o surgimento da fundação desse colégio, o surgimento da disciplina de ciências físicas e naturais. Perceba, a ideia do naturalista, que observa e tenta descrever os fenômenos naturais. E as características do ensino de ciências eram os métodos expositivos, a transmissão do conhecimento, o pronto e imutável, os experimentos demonstrativos. E nessa época, o século XIX, nesse período ali de 1822 até 1840, muitos nomes da ciência natural, principalmente da botânica, principalmente da zoologia, passaram pelo Brasil. E a passagem dessas pessoas pelo Brasil, isso é muito importante deixar claro para os nossos alunos, ajudou a criar e a construir o que a gente hoje tem de botânica, o que a gente hoje tem de zoologia. Darwin, por exemplo, passou pelo Brasil nesse período. Alguns naturalistas que viajaram por toda a floresta amazônica naquela época, muito mais intocável do que é hoje. Fato isso que ainda hoje nós temos tribos indígenas na Amazônia que a FUNAI desconhece porque são tribos que estão tão isoladas em áreas tão remotas pela imensidão da nossa floresta, da nossa rica biodiversidade. Imaginem naquela época, 200 anos atrás.
Nesse sentido, até a década de 20, a inexistência do curso de licenciatura, que hoje já é muito mais comum, professores de ciência não eram habituados para o ensino. Mas quem eram? Os engenheiros, os médicos, os advogados. Então a formação do biólogo não era clássica, e sim um aperfeiçoamento do que já existia. E naquela época o papel era a preocupação com a formação de consciência científica. E naquela época, ainda, como ainda até hoje, o recurso dos professores, os recursos financeiros e de professores eram, e muito ainda é, escasso. Muito obrigado.